Eu sei que várias pessoas da minha geração, eu sou millennial, acham que nunca vão encontrar alguma coisa que vai dar dinheiro o suficiente para não morrer de fome e que seja alguma coisa que goste de fazer. E aí parece que a gente tá sempre atrasado para as coisas, né? A minha geração foi uma geração que acreditou muito que tudo que a gente tinha que fazer era estudar bastante e a gente ia conseguir um trabalho, né? E a gente ia conseguir comprar as nossas coisinhas e ia viver bem. Só que, assim, isso foi tudo uma grande mentira e uma grande teoria da conspiração, porque a maioria de nós nunca realmente conseguiu um trabalho ligado com aquilo que a gente estudou. E isso eu vejo muito nas leituras que eu faço de trabalho caminho de vida, né? Então eu tenho uma leitura muito específica sobre isso pra gente conseguir ver esse tipo de coisa, né? Pra gente conseguir ver caminho de alma, pra gente conseguir ver trabalho e coisas que tem a ver com você e pra onde você pode ir, o que você pode fazer da vida pra, assim, pelo menos você não morrer de fome, mas não só isso, né, pra gente conseguir ter uma noção do que pode fazer sentido com aquilo que você, que te preenche e, assim, pra você conseguir comprar um biscoitinho e uma balinha e né, enfim, pagar o seu Netflix também, né? É muito interessante que eu vejo que muita gente tem essa sensação de que tá atrasado na vida. Eu sempre tive essa sensação. Eu sempre tive essa sensação de que eu nunca ia sair do lugar e eu nunca ia conseguir nada e que eu nunca ia nem conseguir pagar minhas coisinhas, né? E eu sempre... Gente, eu já tentei de tudo. Sério, assim, eu já trabalhei até em imobiliária. Eu tinha que ligar para pessoas. Eu odeio, eu fujo de ligação. Tudo bem que eu sei muito bem que eu estava fugindo do tarô. Eu estava. Mas assim, eu já trabalhei com cabelo, eu já trabalhei com unhas. Até em Portugal eu trabalhava com isso. Eu acho que eu já fiz, assim, um pouco de tudo. Já trabalhei com maquiagem, isso também. Eu já dei aula de yoga. O que mais que eu fiz? Já dei aula de inglês. Eu já fui tatuadora. Assim, a minha vida, ela foi um negócio que, assim... Eu já trabalhei com design gráfico, eu já montei site, assim, se tem alguma coisa que eu não fiz na vida, eu acho que foram muito poucas coisas que eu não fiz na vida. Mas essa sensação de estar sempre atrasada e estar sempre no lugar errado é alguma coisa que tá muito na cabeça das pessoas, especialmente da minha geração, e parece que as coisas, elas não caminham. Eu já falei aqui também sobre aquele conceito de Dao que a gente tem, né, no taoísmo, que é um conceito de seguir o seu Dao, que é encontrar alguma coisa que vai fazer sentido na sua vida, que é aquele caminho que tem menos resistência, né? Então, sim, quando você encontra o seu Dao, você encontra um caminho que tem menos resistência, né? Mas o que eu queria dizer, no geral, é que se você tá se sentindo atrasado na vida, calma. Você não tá atrasado na vida. Você só não encontrou ainda o seu caminho. Você só não encontrou ainda aquilo que vai fazer sentido pra você. E essa história de ter que seguir um caminho que é muito específico, né? Aquela história de um caminho que ele é muito... Eu vou usar uma palavra que eu não gostaria de usar, mas que assim, eu vou usar porque vai fazer sentido para todo mundo, mas um caminho que é quase arquetípico, ele é neurotípico, tá? Então ele só serve para pessoas que são neurotípicas e nunca tiveram os problemas que neurodivergentes têm, tá? Pessoas que são neurodivergentes, elas têm dificuldades diferentes e por isso os nossos caminhos são diferentes. Não tem como a gente esperar que a nossa vida seja igual a daquela pessoa que é padrãozinha.
que nunca sofreu bullying e que consegue conversar sobre o tempo com as outras pessoas. Não tô dizendo que é um caminho mais fácil, eu tô dizendo que é um caminho mais padrão. É um caminho que normalmente segue uma métrica e segue uma história que é mais padrão, que é diferente da nossa. Então não adianta a gente ficar comparando o nosso tipo de caminho com esse tipo de pessoa neurotípica. Faz muito mais sentido vocês tentarem comparar com uma pessoa que é diferente. Então, a minha vida talvez faça mais sentido para a comparação de vocês. Eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade, foi um inferno. Todas as minhas iniciações científicas foram um inferno, porque eu fiquei insistindo em fazer com o orientador errado, quando eu devia ter escolhido uma outra orientadora que eu gostava muito mais, porque na verdade eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa que era muito específica, e o meu orientador eu achava super inteligente, e eu só enfim, só que ele era mega machista, e, né, e eu sempre me ferrei por isso, e depois eu perdi o meu mestrado por uma idiotice que, assim, sem tamanho, que não foi uma idiotice minha, né? E eu ia fazer o doutorado direto e perdi isso também. Daí eu fui para Portugal, voltei, aí, tipo, senti que eu tinha perdido tudo, e aí as coisas elas vão se arrumando, e nisso eu acabei cedendo para os meus guias que já estavam de saco cheio, deu fugindo, né, e tendo 20 milhões de profissões e de tentativas de fuga do que deveria ser o meu caminho realmente, que, enfim, é um caminho muito mais, né, solitário, muito mais espiritual. E daí foi trabalhando com tarô e, assim, profissionalmente, que as coisas começaram a dar certo, porque é um trabalho que eu faço em casa, é um trabalho que eu faço sozinha, assim, né, sozinha entre aspas, né, sozinha com pessoas vivas. Eu não preciso lidar com outras pessoas me falando como fazer Eu não preciso lidar com pessoas vivas me falando como fazer as coisas. Eu faço do meu jeito e do jeito que eu acho certo. Sim, eu lido com gente, mas eu lido com as pessoas com uma certa distância, que é uma distância que pra mim é uma distância confortável, né? Eu faço meu horário, eu organizo o meu dia. Então, para uma pessoa neurodivergente, para uma pessoa autista, esse é um tipo de trabalho que eu consigo lidar e que eu consigo trabalhar, e eu amo meu trabalho. Tanto é que, assim, até ano passado eu trabalhava todos os dias da semana. É que meu guia me fez, eu fiz uma promessa que eu não ia trabalhar final de semana. E agora eu acho que eu fiquei problemática, eu fiquei preguiçosa, porque agora eu adoro um feriado. Eu aprendi a ser... Enfim. Mas, nesse tempo todo, eu estava trabalhando, né? Então, assim, meus trabalhos foram... Né? Eu sempre trabalhei. E eu já dei aula na Embeleze, a gente tem uma Embeleze aqui em Cotia, e eu dava aula lá. Eu dou aula desde os meus 18, e se contar a época em que eu forçava minha irmã a aprender a escrever, que eu tinha uma lousinha, né, minha mãe me deu uma lousinha, né, e aí eu forçava minha irmã a ser minha aluninha, e aí eu ensinava ela a aprender a escrever. Então, assim, eu já dava aula antes ainda, quando eu era criança, então, né. Eu lembro muito bem disso, ela odiava. Eu adorava, mas ela odiava. Então, assim, eu dou aula há muitos anos, desde criança. Sim, já, assim, os meus trabalhos foram... Gente, eu já... Então, não se comparem
com pessoas neurotípicas. Vocês não estão atrasados na vida. É só que a nossa vida, ela nunca, nunca vai ser igual a de uma pessoa neurotípica e ela nunca vai seguir esse padrãozinho. E ainda mais se vocês estão me assistindo, muito provavelmente vocês têm algum tipo de conexão com alguma coisa mais espiritual. Gente, então aí, olha, já é... Nesse caso, é pior ainda. Porque aí... Que aí costuma ser um caminho muito mais esquisito. Só pra dizer que, assim... É capaz de vocês se acharem lá nos 30 e poucos, nos 40. O cara que escreveu o Drácula não tinha. Não tinha 40 quando ele escreveu? Usem isso de exemplo.